53 para 54, eu estava tirando curso de piloto. Os jornais estavam cheios assim, apareceu um disco aqui, apareceu um disco lá. E eu, papai, olha aqui, no jornal diz que apareceu isso, apareceu aquilo. Isso não é coisa do diabo? Ele ficou assim me olhando. Sabe, João Carlos, 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito, com letra maiúscula, afirma expressamente que nos últimos tempos, diga, é agora, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espírito, com letra minúscula, enganadores, e a ensinos de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. De quem será que Paulo está falando? Exige abstinência de alimento. Pode comer isso, pode comer aquilo, hein? Que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Quem é que proíbe casamento? Paulo está falando a líderes. E um dia, a igreja cristã iam ter líderes proibindo o casamento. Você sabe por que a igreja católica se separou da igreja ortodoxa grega? E por que separou da igreja ortodoxa russa? Até o ano 900, os padres e os bispos casavam. Se um dia você for na Itália, procura ir em Nápoles. Depois de Nápoles você pega o serviço de turismo e vai, é a cidade das 1000 fontes. É interessantíssimo. E você caminha no jardim e a água aqui, e você não se molha, ligado lá naquele rio. Que engenharia aquele ano. É nessa época que sustentaram um padre casado, tinha que sustentar a família dele. E quando o padre casava, e daí? E os bens da família? Não era para a igreja. Então, uma paulada, eles ficaram ricos. Padre morreu. Tem alguns que são ricos, vão por ser padre, assina, passando toda a riqueza, e se morre um parente rico, a riqueza dele não vai para os sobrinhos, não, vai para a igreja. Sabia disso? Então, papai, só me dispensa, eu não vou na igreja hoje, porque vai ter um coquetel lá no aeroclube, está achando curso de piloto. Eu disse, e daí? Disse, olha, eu quero romper o ano na igreja junto com meu pai e minha mãe. Testifica de Jesus. Ah, tá bom. Cheguei lá. Naquela época, aqui no Rio Grande do Sul, tinha 2 famosos jornais. Só um que existe, está pequeno agora. Era o Correio do Povo, que hoje é pequeno, e o Diário de Notícias. Os 2 eram grandes. Major norte-americano dirigindo uma esquadrilha, 15 aviões de guerra, receberam ordem de chegar perto de um objeto luminoso que apareceu junto da base em Los Angeles, na Califórnia. A ordem era o seguinte: é para fotografar, não é para usar armas, porque eles têm aparecido e nunca fizeram mal para ninguém que se saiba. Andou assim, o disco estava parado. Estou dizendo o que estava escrito no jornal, tá? Correio do Povo e Diário de Notícias, e os 3 michuruquinhos aqui da cidade de Rio Grande também falando alguma coisa. Porém, o major ordenou os 14 oficiais: volte com os seus aviões para a base
que eu vou chegar mais perto. Chegar mais perto não tem importância. Mas ele deu uma rajada de metralhadora. Não. Pessoal, não crê que ele alvejou o disco. E o disco respondeu com um lampejo de luz, e até o dia de hoje estão procurando os parafusos do avião a jato que dissolveu no espaço. E o piloto também. E eu cheguei, olha lá. Diz, João, tem aqui água mineral, e naquela época não tinha essa porcaria de Coca-Cola, tinha refrigerantes, coisa nossa, né? Para ti aqui, né? Senhor pastor, desculpa, mas eu só vou ficar com os senhores até as 11 horas, porque fazes bem ficar perto de você, é filho único, muito bem. Mas sabe, João, olha aí, por coisa que eu não sabia, fiquei sabendo. Ele disse, João, me desculpe, eu disse aqui pro pessoal, deixa o João chegar, ele conhece a Bíblia. E a Bíblia diz alguma coisa sobre algum mundo por aí? Por que não é? Está aparecendo aqui, ali, acolá? Não. Está aqui, está provado aqui. Puxa vida. Mentira dessa, senhora. E ele bem claro, capítulo 11 de Hebreus. 11 de Hebreus. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Como é que diz na tua Bíblia? Como é que diz na tua Bíblia? Pela fé, no original está escrito isso. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os mundos. Agora você pega esse vocábulo grego, mundos, cosmo, e leva para João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo singular, o cosmo. Lá é plural, mundos. É o mesmo vocábulo. De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, graças a Deus eles tinham uma Bíblia na biblioteca, eu peguei, está aqui, mundos. É a mesma palavra que é usada em grego para expressar que Deus amou o mundo. Pela palavra de Deus, os mundos. Então, eu creio que tem que ter alguma coisa lá. Deus não ia fazer nessa cabeça de alfinete. Agora, embora. Cheguei na igreja, né? Já ia começar o batismo, né? Assisti e tal. Você conhece o filho? O que é que você está preocupado? Sim, pai. A gente era pobre, não podia estar comprando jornal. Os jornais aí dizem isso. O que tu respondeu? De Jesus me socorre, e ele mandou ler para o pessoal o capítulo 11, versículo 3. Foi o senhor que disse. Era muito simples. Papai era muito prático. Simples como. Agora tu chega em casa, te fecha no teu quarto, dobra o joelho, faz a tua oração, depois assim, Jesus, me revela se há ou não. E eu, em vez de fazer isso, eu errei na oração. Já tinha dito, Jesus, me mostra se tem discos voadores. Irmãos, o José, ele ia lá para casa, é José Lima, ia lá para casa, sexta-feira à noite. Por que eu estou dizendo isso? Ele disse, José, tu não vai levar a mal? Eu tenho que fazer exercício hoje à tarde, dia 2. Fazer exercício no campo da base aérea que tem na cidade do Rio Grande. Bom, aí, eu não posso ir contigo? Acho que dá.
disse, olha, ele está comigo, está com um irmão meu. Ah, tá bom, tá certo, tá. Aí, preparar o avião para fazer o exercício e junto, né? A gente faz isso, faz aquilo. Aí, diz assim, o chefe dos instrutores e mecânico, o Heitor. Diz assim, ei, quem é que quer rachar gasolina comigo? Eu disse, para quê? Disse, fui o primeiro a dizer para quê? E os outros? Eu racho a gasolina, vou comer o avião. E o avião, já era avançado, né? Era 2 asas, biplano. Na guerra era avião de guerra, né? Ok. Racho a gasolina. José, tu fica aí, dá uma voltinha com ele. Eu não sei se alguém deu uma volta com ele. E entrei no avião, tal, combinamos. Então, já está aprendendo, vale nota. Faz o plano de voo, né? Fiz o plano de voo, direitinho, cidade de Vila Olímpia, direitinho, tal. É tantos graus, tanto, tal, muito bem. Tá, você vai na frente, eu vou atrás. Eu na frente, ele atrás. Esses aviões antigos não tinha rádio. Então, João, qualquer coisa, porque não é uma direção, é tipo de uma alavanca, manche. Então, se eu bater 3 vezes, estou te chamando a atenção. Nós fomos até em direção a Pelotas, aí, virei 15 graus, para dar em cima de Vila Olímpia, né? Ia a 800 metros de altura, a uma velocidade, na época, era demais, 450 quilômetros, era demais, né? Teco é 120. Era 120. Muito bem, o faceiro da vida dirigindo aquele trem, mas é demais. Um motor, misericórdia, não fica necas. Tinha pistão, né? Em linha reta. Eu de olho aqui na meia dúzia de reloginhos, né? Os outros só tinha 2. Quando estávamos passando, eu nunca contei isso em igreja nenhuma, hein? E de repente, bateu, né? Meu Deus, será que eu estou fazendo coisa errada? Estava tudo direitinho, pressão de óleo, a gasolina estava bem, estava velocidade, a bússola, mas não dava para fazer isso assim, porque a 400 por hora, não. Aí eu fiz assim para ele, só tinha aquela defesa aqui assim para ele. Ele fez assim, não podia fazer isso. E eu olhei para a asa da direita, assim, né? Olhei para de cima, asa aqui, outra aqui, né? Biplano. Até hoje me dá um frio na barriga. Qual era a minha oração? Hein? Você vai ver o brilho que eu vi. Olhei assim. Aquele objeto, nós estamos a 800 metros de altura, e aí também a 800 metros de altura, a uns 1 quilômetro de distância. Parado. Tanto tinha esse feitio assim. Redondo aqui em cima, como se fosse um chapéu. E a parte aqui embaixo. Dessa distância, eu tinha a impressão que tinha uns pontinhos pretos. Não era nada mais, nada menos que quê? O que tem nos navios assim? Aquelas coisinhas redondas, que é fechado para olhar para fora. A impressão. Está parado assim. Não tinha uma nuvem. O céu assim, azulzinho. O sol assim. E aqui estava 45 graus assim, não olhando. O que é isso? Jesus será a minha oração. Jesus, o que é isso? E fiquei olhando, estava indo para lá. Já pensei, senhor, o piloto americano, isso aqui nem metralhadora tem.
Você pode rir, mas eu estou firmado na rocha. A outro era um sem vergonha, que era assunto sério. Ele estava rezando Ave Maria lá. Depois ele me disse, Ave Maria, não por mim, que sou um corrupto, mas o João é um homem decente. De repente aquilo fez assim. E começou a sair embaixo assim. Já viu essas lâmpadas grandes que já estão meio gastas? Ela acende e apaga assim. Aquele brilho do sol por baixo fazia aquilo assim. Ele fez um ruído superior ao motor de 9 canecas, rapaz. Ficou olhando assim, ficou um pontinho preto. Porque foi em direção ao sol. Fica difícil o pessoal estar olhando. Bom. Passei orando, né? Jesus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Obrigado, não olhar, nada. Aí quando chegou lá perto, né? Ele fez assim para mim, que era para passar o comando para ele. Né? Assim. Virou de cabeça para baixo e passou por baixo da ponte. Jesus! Todo mundo lá, desceu. Ele era um grande piloto, né? Eu não estraguei a roupa, não. Aí descemos, né? Estava de capacete, aquele capacete de couro, né? Peguei assim, pô. Me deu um frio. Se eu não tivesse preso na... Bom, é para prender. A gente fica penduradinho no banco. Terminou, não, mas não saiu da cabeça, o que é aquilo que eu... Mas deixa estar aquilo. Que a gente desceu, enquanto o pessoal não vinha, ele tirou do bolso uma caderneta. João, desenha aqui o que tu viste. Ele disse, eu vi isso assim, ó. Virgem Maria, diz ele. Foi isso que eu vi, João. E depois, ninguém vai crer. Eu creio. Que Deus me mostrou. Agora o que é, eu não sei. Irmãos, eu tinha visto, mas eu passei a crer mesmo, sabe por quê? Quando nós fomos para o campo, que aqueles aviões não têm partida. Né? Você tem que ter cuidado, porque aí eles fazem assim, te tira as mãos fora. Né? Agora, diz o outro, né? Você sai de perto, né? Cheio de... a hora mais perigosa é descer e subir. É a hora mais perigosa do avião. Porque se ele estiver lá em cima, ele ainda vem, pode planar. Até esses grandalhões, se for um bom mesmo, ele... A velocidade faz manter. Tem que ter cuidado. Uns 10 metros do chão, assim, parou o motor, não tinha nenhuma árvore na frente. Todo mundo correu lá, empurrou o avião, né? 3 tentativas. Parava. Ali eu vi a mão de Deus. Ju, vamos amarrar esse avião naquelas árvores, no temporal aí, né? E fomos para a estrada arrumar uma carona para Rio Grande. Graças a Deus apareceu um cidadão. O José já tinha pegado as minhas roupas, eu não cheguei. Correu o boato que a gente tinha caído, tinha morrido. E aí chega lá em casa, irmão Chico, né? Irmão Chico, olha, que o João e o Heitor, era 12:15, eu cheguei. E a mãe disse, te ajoelha aí e me promete nunca mais. Você não nasceu para passarinho. Eu prometi. Deixei. Mas acontece o seguinte, se eu tivesse alguma dúvida, a dúvida caiu. Sabe por quê? No outro dia foram os jornais da cidade fazer entrevista. Foram lá, o que foi que você viu? Isso assim, assim, assim. Os 2 jornais, os outros, escreveram direitinho o que se disse.
Mas o Jornal do Rio Grande, que era o maioral, quis bancar o tal. Escreveu assim: charuto voador foi visto. Charuto, de onde que tirou? Foi visto pelos 2 pilotos. Senhor Heitor, não sei quê, e o rapaz crente. Né? João Carlos Marco, tal hora, assim, e, coisa que eu não sabia, os colonos de Pedras Altas viram quando o avião vinha vindo e aquele objeto prateado, repentinamente, então, mais alguém viu. O departamento daqui de Porto Alegre, que cuida todos os aviões do estado, foram lá em casa. Você viu isso, Heitor? Ó. Quando eu brinquei, eu já disse os jornais. Jornalmente muito. E foram lá buscar o avião. Levaram um técnico da cidade de Pelotas. Vocês vão ver, depois eu vou dar uma salva de palma para Jesus, por isso que eu estou aqui. Foi a mão de Deus que nos fez, não deixou o avião cair nem nada. Porque quando pegaram a chave de fenda e fizeram assim, o motor estava imantado, saía faísca. A imantação do disco. Não caímos porque a mão de Deus fez o motor trabalhar. E a gente arrancava da gasolina, então tinha que as bombas, e as bombas estavam trancadas, estavam imantadas, não funcionavam. Por isso, entendeu? Como Deus é bom. Bom, aí sim, chamaram a mim e o Heitor num conselho e um brigadeiro. Sabe o que é brigadeiro? Comandante, aqui de Canoas, foi lá. Vocês não viram nada, viu? Por quê? Porque o mundo inteiro está com medo de uma invasão espacial. Diga para o teu irmão, isso não vai acontecer. É sondas, assim como a gente manda sondas. Milhões para mandar sonda lá para o planeta Marte. Com isso eu vou encerrar e os irmãos ficam sabendo. Jesus me disse que em cada estrela há no mínimo um planeta habitado, onde não chegou o pecado. E onde chegou, Deus já mandou para o buraco negro, que Ele está eliminando, limpando. Amém? Irmãos, o que eu falei é informação, não é salvação. Salvação é Jesus Cristo, ok? Pode contar, eu vi mesmo, perguntar. E nós tivemos, se um brigadeiro vai dizer, não fala isso, que o mundo inteiro, porque sabe o que acontece? Inicialmente, os Estados Unidos, Inglaterra e a França tinham receio que esse negócio fosse russo. E os russos tinham receio que esse negócio fosse dos Estados Unidos. Porque, irmãos, esses discos, eles fazem 90 graus. Nada pode fazer em alta velocidade. Sabe que é 90 graus? Vem assim, fazer isso. Se desintegra. Eles fazem. Digo, irmão, igualzinho a Nova Jerusalém, que já veio e faz zigue-zague no espaço. Amém? Amém.